O sentido de Viva é levantar a moral do povo, o orgulho pela nossa cidade. Um loas. O que pode ser feito é um grito de coragem. Tá. Você pode estar, por exemplo, um time que perde, não vai gritar viva. Nós vamos ganhar o jogo. Por isso é o viva. O viva que a cidade vai arrumar, que vai ser consertada, que vai viver. E outro sentido do viva é do viva de viver. Do verbo viver. Você vai viver uma cidade que tem uma boa escola, uma boa saúde pública, que não tem fila quilométricas para ser atendido, que não tem, por exemplo, o trânsito funciona perfeitamente, não tem buraco nas ruas. Você vai ter um grande programa de habitação para que as pessoas que não tiveram renda para construir a sua casa recebam os financiamentos que tem no governo federal, no governo estadual, na Caixa Econômica. Basta o organizador, o gestor público, tomar as medidas necessárias. Então, viva, nós vamos viver uma cidade realmente, o seu povo, porque o turista vive Foz, mas o povo não está vivendo Foz. Precisa muita coisa para muita gente viver mais Foz do Iguaçu. E é essa a nossa mensagem, é o Viva Foz do Iguaçu. E você precisa ver ontem na saída, lá do debate da Tarobá, nós estávamos 7, 8 pessoas. E nós descendo a escada, e o canoeiro, o Fábio, sugeriu, vamos dar um grito de viva. Era uma hora e pouco da manhã. E deu um grito, eu, Viva Foz do Iguaçu, e a turma viva, acordou a vizinhança. Teve guarda noturno que reclamou, vocês estão acordando, que gritaria é essa? Para você ver a disposição com que o pessoal quer dar o Viva Foz do Iguaçu e viver Foz do Iguaçu. Deixa eu registrar aqui, a Camila Ribeiro está vendo o programa também, Elizabeth Guimarães, Paulo, 11, ela coloca aqui, manifestando que vai votar para ti. Caciqueira diz que você é a melhor opção como candidato a vice. A Luciana Paz, para a vereadora, tá, ela está colocando, olha, eu não quero ser descortês com vocês, mas nós temos uma legislação que nos proíbe até de fazer, olha, esse é candidato, o Diogo Frete Soares está vendo também o programa, o Ademir Ferreira está assistindo, Sérgio Baldin diz que você vai ser o futuro prefeito, Elizabeth Guimarães também, enfim, são esses, quem mais aqui? O Arthur Joquetel, prefeito, os veículos de emergência como bombeiro, deixa eu ver aqui, como é que lê para mim, que às vezes foge daqui. Como bombeiro e polícia têm sofrido com o trânsito de Foz. O que fazer para desafogar próximo às entradas da BR-277, Costa e Silva, Paraná e JK? É aquilo, né? Ligação de viadutos tá lá no plano de mobilidade. Que não corresponde, por exemplo, da Paraná, corresponde, o da Costa e Silva corresponde, aí nós temos uma ligação lá em Três Lagoas, daí passa todo o portal sem uma ligação. Aí o Jupira continua com essa mobilidade de um lado dos bairros e da rodovia cortando a cidade. Nós vamos estudar cada cruzamento desse, cada alternativa com os nossos estudantes das universidades locais aqui de Foz do Iguaçu. Não precisamos trazer ninguém de fora para estudar o nosso trânsito, nós vamos fazer isso. Cada cruzamento, cada situação de embaraço, cada dificuldade vai ser estudada e vão ser propostas soluções que vão ser executadas o mais rápido possível. A Rosângela Sampaio está dando bom dia. O Alecrim Moreira, como fazer os centros de convivência voltarem a atender bem a comunidade escolar e os moradores, Paulo? Pois é, o centro de convivência vem um conceito do Leonel Brizola, que a escola não é mais só carteira, quadro negro e giz. A escola é o centro da comunidade. Primeiro porque as igrejas eram o centro da comunidade. Com essa evolução da humanidade, cada vez é mais importante a transmissão de conhecimento. A fé é fundamental, tanto que existem uma variedade de denominações de igreja, mas o conhecimento é o fundamental. E o conhecimento não é só ler e escrever, Nelson. O conhecimento é você saber se cuidar, você ter uma vida saudável em esporte, você saber se alimentar, cuidar corretamente, você ter momentos de lazer que te enriqueçam a alma e o espírito, que façam você ter acesso
a filme, a teatro, música, a dança, ensinam você técnicas de defesa, ensinam você a dominar os instrumentos musicais. Quantos talentos existem em nossa cidade que nunca pegaram violão na frente, nunca viram um teclado, que a escola vai mostrando e vai abrindo esses caminhos. O sentido é esse. Nós vamos fazer uma... Paulo, a Elizabeth Guimarães diz que ela enfim, orienta condutores no trânsito e diz que cada dia está mais indignada com a falta de estrutura, compromisso com o nosso trânsito, principalmente a falta de respeito, etc. Quer falar alguma coisa sobre isso? Quero, veja bem, ela está citando um assunto. E o que a cidade, o que a prefeitura está fazendo numa situação dessa? 243 mil por mês de aluguel de pardal. Em vez de estudar os caminhos, sincronizar os tempos, criar sinaleiros auxiliares, que você não precisa esperar para virar para a direita, se o trânsito vem da direita na Paraná, por exemplo, você não precisa parar para você entrar à direita. Com sinaleiro auxiliar dirigiria. Você consegue reduções incríveis. Por outro lado, nós precisamos de novas vias. O caminho para o Morumbi, que é uma cidade, precisa fazer a Bartolomeu de Gusmão e ao Jorge Sainz um binário, uma vai, outra vem, rápida. Nós vamos precisar de novas ligações ali na região da Gleba Guarani, do Angatuba. Aquilo está horrível. Nós vamos ter que projetar novas avenidas. A Estrada das Cataratas, Nelson, eu tenho que olhar aquele projeto. Porque a execução dele, por exemplo, é absurda. Uma meia dúzia de máquinas mexeu no trecho inteiro. Em vez de fazer, pega 200 quilômetros, termina e entrega, mais 200 entrega. Não, está mexida inteira. E vai há quanto tempo isso? Você viu a nossa situação da ponte? A perimetral não está pronta. É fundamental a perimetral para nós, para tirar essas carretas do centro. São dezenas de milhares de carretas. Isso aí faz 2, 3 anos que a obra já está andando. Por que não anda? O que falta? A firma alegou problemas de meio ambiente, mas um problema de meio ambiente você resolve no máximo qualquer problema em 30 dias. Se diz, vai ter que fazer isso, isso, aquilo. A firma faz. Agora, levar 2, 3 anos para dar uma liberação é absurdo. Tudo na cidade, no Brasil de hoje, cai no problema de gestão pública. O gestor tem que estar em cima e atuando. Tem um problema, vai em cima até resolver. Aliás, você vai pegar, em sendo prefeito da cidade, você vai pegar um programa de buraco a céu aberto bonito, viu? E vão te cobrar dia 2 de janeiro o conserto disso. Pode cobrar. Você está pensando nessa situação, porque a gente está vendo várias avenidas que eu penso que no tempo, até o final do ano, não serão recapeadas, consertadas, etc., ajeitadas. Como é que... Bom, primeiro um tapa-buraco eficiente. Nós vamos botar 3, 4, 5, 10 equipes de caminhonetes com massa fria, um rolinho compactador e 2 pessoas para tapar esses buraquinhos quando eles começam. E quem vai nos ajudar a fazer isso é a população. Quando a gente estiver no Morumbi, eu vou para a rádio, se Deus quiser, volto ao nosso programa na Rádio Cultura, e vou pedir, quem está vendo buraco no Morumbi, por favor, liga para tal nome e localiza. E nós vamos ter... O que você está rindo, Cida? Não, porque eu disse que é bem-vindo o programa da Prefeitura, porque esse programa era institucional, cedido pela Rádio Cultura. E continuou a depois. Instituição, e depois abandonaram e tal, tudo bem. Mas continua, seu Paulo. Então nós vamos fazer uma blitz, por exemplo, no Morumbi, com bastante equipamento. Vamos tapar os buracos. Tapar. Com um estudo que nós vamos fazer das novas avenidas, do recapeamento, quando precisa, aí nós vamos começar esse grande transformação do sistema viário em Foz, que são 211 mil veículos emplacados aqui. Se você calcular o que vem do Paraguai, da Argentina, de fora, de outros cantos do Brasil, deve vir mais uns 30, 40 mil. Ô Dante, entra na conversa. Candidato, ainda sobre a obra da perimetral, já que a gente tocou nesse assunto, o projeto ele não foi atualizado, né, para o desenvolvimento que a cidade está tendo, então o próximo prefeito vai ter um baita de um problema, que é a perimetral ilhando, passando no meio de vários bairros e deixando diversos bairros
isolados, que é o caso do São Roque, o Jardim Cataratas, a Mata Verde, Andradina, a Vila da Cosmoética. Então, é um problema danado que um próximo prefeito vai ter que enfrentar de alguma maneira. Vai ter que buscar dinheiro, vai construir trincheiras, acessos, sei lá. O senhor já pensou nisso? Alternativa pela Taboraí. Nós vamos reestudar esse projeto, porque, veja bem... Qual projeto? Esse da perimetral não é o governo federal que faz o que quer em cidade. Não é assim. Mas o DENIT não aceita nada que se fala? Não, o DENIT vai ter que aceitar. Se o DENIT não aceitar, nós vamos para o Congresso Nacional, nós vamos para o presidente da República. Vai parar a obra, candidato? Não, parar não. Nós vamos para a ONU, mas nós vamos aligerar. Mas o que o senhor quer mexer? O senhor quer mexer? Eu quero reestudar esse projeto. Não permite, eu não admito, por exemplo, que a pessoa está morando do lado de uma avenida, tem um bairro próspero, tem um pedaço que ficou do outro lado e não pode cruzar de um lado para o outro, porque o seu DENIT não quer. Não existe isso. Se for o caso, nós vamos até estudar com os nossos advogados para municipalizar a perimetral. E aí tem acesso livre para cá. Agora não podemos, Nelson. É vontade da prefeitura e do ministério. Do gestor da prefeitura. Não adianta nós ficarmos de braço cruzado reclamando. Não existe problema sem solução. Esse é um problema grave nessa cidade. Vai ser um problema gravíssimo. Nós vamos ter que estudar. Olha, eu não tenho medo. Então o senhor vai reestudar o projeto da Avenida das Cataratas e a perimetral, é isso? Perfeitamente. Possivelmente com mudanças no projeto? Com mudanças, com certeza. Qualquer mudança no projeto pode parar a obra. Você é engenheiro para saber? Não, mas é o que acontece. Mas o que você aconteceu acha? Com a na perimetral. Existem formas e formas de você mudar os projetos. Existem formas e formas. Se tem um terceirizado, você vai ver a compensação financeira, você concorda, a compensação muda em uma semana. Se você não concordar, se tiver um contrato abusivo, pode levar mais tempo. Você pode desapropriar, você pode rescindir o contrato. Tem 500 maneiras, mas o direito da cidade, população da cidade, quem tem que defender é o prefeito, é o gestor. Ele não pode contemporizar com absurdos como esses que nós estamos vendo aí. Não pode. Passa uma estrutural no meio de São Paulo, uma BR no meio de São Paulo, metade da cidade do lado, metade do outro, não pode cruzar. Igual ao 277. Está igual ao 277. Vai seguir o mesmo exemplo que a 277. É uma extensão da 277. E na 277 tem acessos, e você tem as marginais. Isso. Candidato, uma coisa, o senhor foi um dos últimos a escolher o vice. Nos fala um pouquinho sobre a escolha do vice, as coligações que foram feitas, as últimas definições. Olha, a escolha do vice tinha 3 critérios. Lealdade, honestidade e competência. E tinha mais um que eu tinha me esquecido, juventude. Juventude. O primeiro candidato cumpria essas condições, mas o partido dele estava em outra coligação. Não podia ser. Nós esperávamos, a União Brasil, nós esperávamos que a União Brasil viesse conosco, mas houve uma intervenção do senador Moro, que preferiu largar candidato próprio, nós tínhamos os candidatos ali, ficaram impossibilitados. Então nós fomos vendo o nosso leque de alianças. Juventude, lealdade, honestidade e competência. E achamos o Tiago Kodama, 38 anos, nascido em Foz, criado em Foz. A mãe dele, uma pessoa extraordinária, uma personagem marcante na vida da cidade, com aquele projeto dela, Esperança e Vida. Ele foi criado ali junto, vendo a mãe atender, despendeu o tempo dela para atender as pessoas, atender as famílias, dar alimentação, e vem com essas características. Então demorou, a gente teve alguns empecilhos que estávamos aguardando uma demissão lá, mas eu senti que a aceitação do Kodama foi extraordinária, muito melhor do que eu pensava. E é jovem. Esse cidadão, você pode escrever, se ele quiser seguir a carreira política, ele vai ser prefeito, deputado, pode ser até coisa muito maior. A sua ligação com o governo do estado e Itaipu? Olha, com o Itaipu eu sempre tive um bom relacionamento. E eu acho que esse relacionamento vai continuar. Porque eu vou falar em nome da cidade. E eles respeitam a cidade. Aliás, as queixas deles é que muitos projetos destinaram verbas e a cidade não levou o projeto lá para executar e perderam a verba.
Triste, mas é verdade. Caímos no problema de gestão, Nelson. No governo federal, a mesma coisa. Eu, quando prefeito, convivi com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele era ministro da Educação. Fizemos algumas obras juntos. Nos ajudou a financiar algumas creches, reforma de escolas. Até posso contar um episódiozinho? Pode. Nós tínhamos construído, numa reunião, numa janta, ele e o Samek, ele perguntou como é que está a educação. Eu disse, olha, fizemos escolas com piscinas, reformamos várias escolas, ampliamos, capacitamos os nossos professores, teve cursos continuamente, a nossa secretária era a Joane Vilela, atentíssima a isso. Antes foi a Maria Bernadette Sidor, que também é uma grande secretária. Só 2 nós tivemos em 8 anos. E eu expliquei isso a ele e ele perguntou. Eu disse, comprei 530 aparelhos de ar-condicionado, botei em todas as salas e já era um calor que nós estávamos. Eu disse, ministro, o senhor já imaginou se desligar esse ar aqui? O senhor acha que nós vamos jantar? Não. Agora, se imagine uma sala de aula com 20, 30 crianças e a professora e fechado um calor infernal. Comprei 530, instalamos os 530 aparelhos. Aí ele me perguntou, qual é o seu IDEB? Disse 4,8. Ele olhou, qual é a sua profissão? Sou engenheiro civil. O senhor está fazendo alguma coisa errada. Todo esse investimento, o IDEB tão baixo. Ministro, nós vamos a 6. E agora foi a 7,4. Porque nós assumimos, ministro, estava com 4,2, já subiu para 4,8, o próximo passo vai a 6, porque vai ter outro, era 2009, sempre ano ímpar. Era 2009 e ia sair 2010. Nós vamos para 6. Se você não sabe o que você está falando, 6 é Japão, é Noruega, Dinamarca, você não vai chegar em 6. Ministro, eu acho que o senhor não conhece o povo de Foz aqui, quando a turma pega para valer. Mas você não vai... Ministro, vamos fazer o seguinte, se nós chegarmos em 6, o senhor me dá 10 milhões a fundo perdido, que eu tenho algumas escolas que eu ainda não consegui completar. Como deixei 2 nos 8 anos, deixei 2 que não deu. Ele disse, você não vai conseguir. Se eu não conseguir, o senhor fica com os 10 milhões para outras obras. Agora, se eu conseguir, o senhor vai ter um modelo de educação para mostrar para o Brasil, que teve a participação direta sua. Como é que vai ser o diálogo do senhor com o governo do Estado? Bom, excelente. Você quer ver? O Ricardo Barros é secretário municipal estadual. Joia. O outro que eu tive um bonde, teve vários, por exemplo, o Mauro Moraes é secretário do governo estadual. O Alexandre Cury é líder do governo do Estado. Eu tenho contato perfeito. Eu não entendi ainda a atitude do governador. Hein? Eu não entendi a atitude. Em vir apoiar o general eu tinha sido convidado para ir para o partido dele. E nós estávamos conversando. Eu não entendi isso. Mas ele deve ter seus motivos que eu desconheço. Tá. Mas o diálogo com o governo federal, o estadual, vai ser muito bom. O pai do governador, o Ratinho pai, veio aqui me ajudar a fazer uma das campanhas para prefeito. Tinha um relacionamento excepcional com ele. Entende? O próprio Ratinho, eu admiro como um grande gestor, tá? Conseguiu mexer em coisas extraordinárias no Estado, por exemplo, a nossa educação, com aquele secretário. Mas veja, não é o secretário que faz, é o governador, que dá o recurso, dá carta branca, permite a montagem de uma equipe, dá estabilidade e estrutura para o secretário. Se o prefeito não fizer isso, o secretário não faz nada. Surgiu o nome de Joana Vilela, quem sabe, para uma possível vice do senhor. Isso não aconteceu. Ela pode vir integrar o governo como uma secretária de Educação novamente? Eu não discuto o cargo antes da eleição. Mas ela foi cogitada como uma vice? Foi. Terminou a eleição, eu vou fazer que nem o Napoleão fazia. Nas batalhas, ele reunia os soldados e perguntava, quais são os bravos? Os que lutaram melhor. E aí o bravo chamava o bravo. O bravo era um Eli lá da região de Marseille, que não tinha formação nenhuma. Ele mandava para Paris para treinar o sujeito, para estudar, para dar educação, e vinha oficial. Nós vamos fazer a mesma coisa, vamos terminar a eleição, ganhamos a eleição, quais são os bravos?
Vamos começar uma nova etapa que vai ser muito mais demorada e muito mais importante e muito mais realizadora, que vai ser a gestão pública. Ô Paulo, para finalizar e conceder aqueles minutos a mais para você, é o seguinte, eu vi o debate ontem na TV e me ocorreu o seguinte, fazendo uma observação aqui. Eu vi 3 candidaturas, especificamente a sua, a do general, a do Ayrton José, tentando colocar o nível da discussão proposta. O que você faria aqui, o que você faria ali, até você muito educadamente perguntou para o general, ele educadamente respondia a você, considerando muito, o Ayrton procurando, evidentemente, colocar, e outras candidaturas nem tantos propositiva, mas mais aquela história que lá no passado, lá atrás, não sei o quê, quem fez, quem deixou de fazer, que por isso que está errado. Ou seja, como é que você está vendo e como é que você espera até o dia das eleições o nível dessas discussões? Eu acho que nós temos que fugir de uma doença, que é essa coisa de esquerda e direita. Ah, voto nesse que é direita, voto nesse que é esquerda. Porque o problema agora não é esquerda nem direita, é resolver essa cidade que está vivendo uma fase terrível de péssima qualidade nos serviços públicos, de planejamento, em suma, péssimo. E eu vi naquele debate de ontem que houve uma certa frouxidão. Ninguém atacou esse por ser direita, aquele por ser de esquerda, eu por ser do centro, ninguém. Nós procuramos discutir projetos, eu tentei levar projetos. É difícil, Nelson, quando tem alimentação, 30 segundos para fazer pergunta, 1 minuto e 30 para responder, 1 minuto para contrapor, e 30... É difícil, é muito difícil. Eu acho que até pessoal, muita gente eu recebi na internet comentários extremamente favoráveis ao que nós expusemos lá. E eu acho que esse estigma de esquerda e direita está sendo afastado. Nós vamos procurar um bom gestor. A cidade está amadurecendo. Vai votar nesse porque é apoiado por fulano. Aí vira um desastre. Vai votar num prefeito porque o fulano pediu lá de fora, de Brasília, de Curitiba, sei lá de onde. Desastre. Nós vamos escolher aqui o que for melhor, o que mais conveniente, e quem ganhar vai ter que ter a grandeza de estender a mão aos outros. Olha quantas ideias boas os outros, eu li todos os programas de governo deles. Quantas ideias boas que nós vamos aproveitar. E vamos chamar, porque o principal, a cidade está numa situação extremamente difícil, Nelson. Essas filas absurdas na saúde, esse trânsito infernal, esse problema das mães que não tem com quem deixar as crianças, precisam trabalhar, esse problema nosso de subhabitação, nós temos 2.500 e tem 10 mil pessoas inscritas na fila da Foz Habita, nós vamos ter que fazer casa para essa gente. E não vamos ter tempo de estar cuidando, esse é da direita, esse é da esquerda. Vou sentar com o Itaipu, vou sentar com o governo estadual, vou sentar com o governo federal. O ministro Padilha, que é chefe de relações institucionais do governo Lula, era ministro da Saúde quando era prefeito. Eu discuti com ele a hipótese que eu queria trazer médicos da Argentina atender em Foz, que nós não tínhamos médico. Ele gostou, mas disse, Paulo, não posso fazer uma lei só para Foz. Eu pedi, vamos fazer um laboratório, ministro? Deixa eu testar aqui, depois o senhor leva. Não posso fazer isso. E saíram mais médicos. Eu ganhei um diploma da medalha Célio de Castro, na Frente Nacional de Prefeitos, por essa ideia. Você olha que coisa estranha, nós, cidade de fronteira, agora a ideia de muambeiro, essa coisa está acabando. Nós somos uma cidade de respeito, nós somos a melhor educação do Brasil e nós vamos ser a melhor saúde. Muda completamente, vamos ser o melhor programa de emprego de jovens e jovens empreendedores também. Tem tanta coisa para ser feita e eu não vejo a hora de começar, Nelson. Paulo, se você ganhar a eleição, começa dia 1º. Não, se eu ganhar a eleição, dia 8 eu começo. Tá marcado. Obrigado pela presença aqui, Paulo. Sucesso na tua andança. Vamos conversar mais vezes ainda nessa jornada aqui na Rádio Cultura, em debates por aí. E nós estamos atentos no dia a dia das eleições. Obrigado. Eu peço desculpas. Do quê? Que eu me entusiasmo às vezes. Não tem do que. Eu exagero um pouco na linha de argumentação, sou muito contundente.
Mas o sangue me ferve quando que é eu muita vejo vontade, essas coisas. É muita. Não, e o sangue ferve mesmo. Eu vejo absurdos aqui. Eu pego. Se você escutasse os testemunhos que eu escuto de gente que está sofrendo horrores, você ia ver que tem motivo de sobra para indignação. Agora 12h29 com 26 segundos, eu vou para o intervalo e volto para terminar o contraponto. A cultura de Foz está